Salve, moçada, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja lá qual for o horário que vocês estão vendo assistindo esse vídeo. Eu vou continuar do que nós estamos falando até agora, né? Nós estávamos falando de verbos, vimos os modos verbais, né? Lembrando que o modo indicativo expressa uma certeza, o modo subjuntivo expressa uma dúvida. E o modo imperativo expressa uma ordem, um pedido, um conselho, né? Aí nós vimos os radicais, né? Isso que era o radical, lembrando que o radical do verbo é a parte fixa, né? A parte de referência. E vimos também as conjugações do verbo. Temos os verbos terminados em ar, que são de primeira conjugação, os verbos terminados em er, que são de segunda conjugação, e os verbos terminados em ir, que são de terceira conjugação. Lembrando que o verbo por é um verbo de segunda conjugação pelo fato dele ser oriundo do latim poer, né? Isso caiu e, né? Antes era poner. Poner, poer, ficou por. Por isso vai ficar na segunda conjugação, tá? E agora nós estamos vendo aqui as formas nominais dos verbos, isso é muito importante, né? Para a gente estudar os tempos compostos. Então, nós temos aqui, são três as formas nominais do verbo, né? Nós temos infinitivo, não é isso? Ter estudado, teres estudados, ter estudado, termos estudado, terdes estudado e terem estudado. Infinitivo e pessoal, que nós temos aqui, ter estudado e o gerúndio tendo estudado. Então, são as formas nominais do verbo. Aqui, o infinitivo, o gerúndio e o particípio que não está aqui ainda, tá? Veremos daqui a pouquinho. Bom, seguindo, esse aqui, desce devagarzinho, outra parte do verbo são se o verbo é regular ou não. Bom, lembrando que o verbo regular, verbo regular é aquele que não se afasta do modelo de conjugação, tá? Então, se você pegar o verbo vai falar, fica eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Então, observe que que o radical é FAL, certo? Torcer, eu torço, tu torces, ele torce, nós torcemos, nós torceis, eles torcem. Radical vai ter a cedilha, né? Partir, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis e eles partem, né? Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem, né? O, o modelo de conjugação não se afasta, o radical é o mesmo, tá? Vai até o T, né? Parte. E o radical não altera. Então ele vai apresentar é o mesmo modelo de conjugação. Diferentemente, nós vamos ter aqui dos verbos irregulares, né? Se eu pegar o verbo irregular, ele vai mudar o modelo de conjugação. O radical vai mudar, olha. E eu meço, cedilha, tu medes, de. Então já muda. Por isso que ele é irregular. Ah, uma dica sempre eu gosto de falar para vocês, eu sempre coloco o verbo também, não precisa ser só no presente, não. Pode colocar o verbo no pretérito perfeito, né? E no imperfeito também fica bom. Dá para fazer, porque aqui, e eu, olha, medir, eu media, tu medias, ele media, né? Que também é possível, né? Agora o verbo caber também, né? Eu caibo, tu cabes. Muda demais, muda demais. Então, não compensa, tá? Então, lembrando que verbos regulares são aqueles que apresentam o mesmo modelo de conjugação e os verbos irregulares são aqueles que fogem
e que apresentam alteração no radical. Os verbos anômalos, certo? São aqueles que têm alteração, são que têm. Entenda anômalo como anormal. São aqueles que têm a alteração profunda, né? Bem radical mesmo, né? Ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, né? Pretérito, eu fui, tu fostes, ele foi. Poxa vida, muda totalmente, né? Eu vou, tu vais. Então, os verbos anômalos, né, são aqueles que mudam completamente. E aí nós temos outro tipo de verbo, né, que são os verbos defectivos. São aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, tempos e modos. Quando os verbos iniciam, especialmente por fenômeno da natureza, chover, trovejar, né? Eu não posso falar eu chovo, né? Então, é isso. Verbos efetivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, né? Já falamos sobre isso, né? Tempo e modo. Quando os verbos indicam vozes de animais, né? Também, então, né? Eu não posso falar eu ladro, né? Eu mio, então são verbos efetivos também. Verbos efetivos. É quando os verbos não têm sujeito, mas não são conjugados em todas as pessoas. São verbos, né? Banir, falir, abolir, né? Verbos abundantes, né? São aqueles que têm mais de uma forma, né? Então, aceito, aceitado, né? Inserido, incerto, né? Segurado, seguro. Vozes verbais é exatamente o conteúdo que nós vamos trabalhar essa semana. Turma, muito obrigado pela atenção. Mas lembrem-se de que voz ativa expressa uma ação praticada pelo sujeito. Voz passiva expressa uma ação sofrida pelo sujeito. E voz reflexiva expressa uma ação praticada e sofrida pelo sujeito concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, tá? São três as vozes verbais. Então, tem aqui, as vozes verbais são as formas como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe ação. Elas podem ser de três tipos: ativa, passiva ou reflexiva, né? Já falamos sobre isso. Bom, lembrando que a voz ativa expressa uma ação praticada pelo sujeito, a voz passiva expressa uma ação sofrida pelo sujeito, caiu o negócio nos olhos aqui, e voz é, reflexiva expressa uma ação praticada e sofrida pelo sujeito ao mesmo tempo, né? Então, aqui, via professora, né? Ok, sem problemas. A professora foi vista, sofreu ação, e ele se via no espelho. Então, opa, quem está praticando ação? Ele. Quem está sofrendo ação? Ele, né? É isso. Bom, mais uma coisa que eu acho muito importante falar para vocês. Apenas o verbo transitivo direto pode ser passado para a voz passiva, da voz ativa para a voz passiva. Essa é uma. Mais outra dica, que acho que é muito importante, que nós temos dois tipos de vozes verbais, perdão, voz passiva. Tem uma voz passiva analítica e temos a voz passiva sintética. O que vem a ser analítica? A analítica é quando ela é desenvolvida. O que é sintética? Sintética é quando ela é reduzida. Tá? Voz ativa, o sujeito é o agente. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, praticação. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Quem tomou o café da manhã? Bia. Ela praticou ou sofreu ação? Ela praticou. Aspiramos toda a casa. Quem aspiramos toda a casa? Nós. Não é isso? Então, quem praticou ação? Nós.
Aqui nós temos também um sujeito agente. Já fiz o trabalho. É a mesma coisa, tá? Voz passiva, expressa uma ação sofrida pelo sujeito, né? Quando você está mexendo com a faquinha, corta seu dedo, não é isso? Você sofreu ação, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais detalhada, mas deixa eu lembrar de voz passiva. A voz passiva expressa a ação sofrida pelo sujeito, né? A vítima foi vista ontem à noite. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Ontem, os pais foram chamados pela diretoria, ou pela diretora. Que medo. Não chama a diretora, a direção chama o pai da gente na escola. Boa coisa não aconteceu, mas vamos pensar sempre coisas boas. Bom, formação da voz passiva analítica, eu falei para vocês que voz passiva analítica é aquela que é desenvolvida. Então, tem sujeito paciente, verbo auxiliar, ser, estar, ficar, entre outros. Verbo principal da ação, no princípio, no particípio, e agenda passiva. Então, aqui, o café foi tomado por Bia logo cedo, a casa toda foi aspirada por nós e o trabalho foi feito por mim. Aí nós vamos ter a voz passiva sintética, né? Pois bem, a, si- a sintética, ou pronominal, ela é aquela reduzida, certo? Ela é reduzida. Então, não vai apresentar o agente da passiva, mas tem um C, que é o pronome observador, que vai transformar a oração em voz passiva, tá? Então, tem aqui, tornou-se, tomou-se o café logo de manhã, logo cedo, aspirou-se a casa toda e já fez o trabalho, perdão, já se fez o trabalho. A reflexiva faz assim, aquela bate, bate, sente, né? Na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, em que uma vez que ele pratica e recebe ação concomitantemente. Já falei sobre isso. Formação da voz reflexiva, sujeito da. Aqui é muito fácil, né? O sujeito pratica e sofre ação. Então, nós temos verbo na voz ativa, mais pronome oblíquo, me, se, te, se, nos, vos, que representa a mesma pessoa, sujeito. Atropelou-se, em suas próprias palavras, machucou-se todo naquele conjunto, perdão, naquele jogo de futebol, e olhei em mim, ao espelho. Turma, obrigado. Até a próxima aula. Estamos sempre à disposição. E qualquer dúvida, procure a gente no colégio. Até. Obrigado, galera. All right. Obrigado, 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 obrigado. Valeu, galera.